A Companhia de Teatro Madalena surgiu no ano de 2001, formada por 22 alunos da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Nós tínhamos participado da montagem do espetáculo Paixão Barata e Madalenas. E por conta de toda a repercussão que o espetáculo teve na cidade, surgiu a ideia de trazer o nome Madalenas para ser o nome do grupo. Mas tinha um outro nome também, que era a Companhia Estofo de Teatro. Em uma votação entre 22 pessoas, ficou Madalenas, teve 12 votos, e a Companhia Estofo, 10 votos. O resto é história. Eu estou na Companhia de Teatro Madalenas desde a sua fundação. Saímos da escola de teatro, ávidos por trabalho, por viver da arte, muitos sonhadores. E aí fundamos essa companhia com este nome, que até então não tinha muita significância na minha vida, a não ser pelo espetáculo Paixão Barata e Madalenas, que fez um tremendo sucesso na cidade. Mas de lá para cá já se vai 20 anos e eu estou cada vez mais apaixonada por esse nome, que é o nome feminino, é o nome que tem uma força política, é o nome de uma mulher que enxugou as chagas de Cristo. E hoje eu estou muito feliz de estar nessa companhia ainda sobrevivendo e lutando. Eu estou nas Madalenas desde a sua fundação também, né? Há 20 anos, praticamente. E eu sempre digo que, quando me perguntam o que é as Madalenas, eu sempre digo assim, eu sou Madalena a puta, que era um trecho do espetáculo Paixão Barata e Madalenas, que é da onde vem também o nome da companhia, né? As Madalenas, ela não tem um formato único de fazer teatro. Nós já fizemos na Caixa, já fizemos na rua, nós já fizemos espetáculos em praças, já fizemos espetáculo em palacetes, em casas abandonadas. Então o teatro performativo é um formato que sempre nos chamou a atenção. E nós tivemos algumas experiências com isso porque a pesquisa nos interessa. Em 2003, nós montamos o A Flor da Pele, um espetáculo performativo dentro do Palacete Bolonha, onde o desejo foi aquilo que nos mobilizou para falar daquilo que nós queríamos falar, das nossas vidas para as pessoas. A dramaturgia era nossa. Em 2006, nós experimentamos a rua, através do espetáculo performativo, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, um espetáculo do protesto para falar da falta de políticas públicas para o teatro em Belém. Em 2014, nós montamos outro espetáculo performativo, o Estação. Nós fomos para o terminal hidroviário e também para o terminal rodoviário de Belém, usar aquele espaço não como um terminal, mas sim como um espaço para um acontecimento teatral. As pessoas eram surpreendidas com uma história que era apresentada diante das pessoas. As pessoas perguntavam se aquilo era teatro, era dança, era protesto, quando viu, é teatro. Ninguém sabia que ia acontecer um espetáculo de teatro. Só quando a história já era apresentada, as pessoas davam conta que estavam diante de um acontecimento artístico. Essa é uma linha que a Madalena pesquisa, investiga, experimenta, que são os espetáculos performativos. Falar da produção hoje da Companhia Madalenas é um olhar para uma trajetória muito rica, né? A gente, como grupo, se estruturou realmente definindo o papel que cada um tem, né, dentro dele, e eu estou na companhia desde o comecinho ali. E hoje um dos maiores projetos, né, que a gente tem é o Encena, o Festival Encena de Teatro de Rua de Belém, que traz, né, uma linguagem, um papel de gestão e produção olhando para a cidade. A gente sabia que o Encena era uma necessidade, né? A gente estaria atendendo realmente uma demanda que a cena cultural precisava. A gente vinha de um hiato muito grande, de 10 anos, sem nenhum festival na cidade, nem no estado, e hoje o Encena representa isso, ele é um abraço para essa cena, né? E a gente foi fazendo do jeito que a gente gosta, né? No coletivo. Eu nessa estruturação da comunicação e produção, mas a gente também com pontos focais, né? E isso é a riqueza do Encena. Em 2011,
nós montamos o nosso primeiro espetáculo de rua, né? Falando sobre a temática infantil, né? Com rainha, súdito. Então a gente montou o La Fábula. Nós tínhamos a rainha altiva, que era a composição não só das rainhas boas, mas também das rainhas más. E tínhamos 3 súditos em cena, né? E cada um fazia um personagem da literatura universal e tinha um especificamente falando da literatura regional. Então nós tínhamos o Dom Quixote, nós tínhamos o Homem de Lata, nós tínhamos o Velho do Saco, né? E essa rainha, ela carregava uma grande maldição e ela tinha um desejo. Então ela tinha uma grande fome e o espetáculo todo era norteado por essa maldição dessa rainha. O La Fábula, ele é um dos nossos espetáculos que a gente mais circulou fora do estado do Pará e também dentro. Então a gente apresentou em quase todas as praças de Belém, né? Foi muito bom porque teve uma receptividade muito legal, né? Então a gente diz que o La Fábula não é um espetáculo infantil, ele é um espetáculo para a família. Se meu pai é algum vencedor de demandas, quando chega no reino é para saudar filhos de Umbanda. O Corpo Santo foi um espetáculo muito profundo, de um mergulho muito intenso, né? Essas duas figuras espirituais, como Ogum e São Jorge, que foram a referência para a criação desse espetáculo e o desdobramento dessa dramaturgia em cena. E o que mais foi importante para a Companhia de Teatro Madalenas foi que esse espetáculo ele teve uma efervescência de um fazer teatral paraense que se foi disseminando pelo país e até pelo mundo, né? Porque a gente ganhou vários prêmios com ele, né? Ganhamos o Miriam Muniz de montagem e de circulação, que deu oportunidade de a gente montar e circular, apresentar em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e no Maranhão, sabe, na Bahia. Depois eu criei outro desdobramento, como uma demonstração que fiz em Ouro Preto, fiz em São Paulo. Depois a gente criou uma oficina, que é também um desdobramento do Corpo Santo, que foi Meu Dragão Amável, que eu trabalhava com crianças, trabalho com crianças, desenhando o dragão. É uma coisa muito lúdica, importante, assim, que ser trabalhado isso com a nossa arte. E teve uma circulação também, que eu fui apresentar o Corpo Santo na África, aprovado pelo projeto de circulação nacional, e em Moçambique. E foi uma experiência incrível, assim, tem fotos, tem imagens, tem coisas assim incalculáveis da importância desse espetáculo dentro da minha vida e dentro da vida da Companhia de Teatro Madalena. O espetáculo Maraú é um dos espetáculos do nosso repertório. Ele nasceu em 2016, a partir do prêmio que nós conseguimos do SEIVA de difusão e produção artística, né, que foi muito importante para a gente conseguir levantar inicialmente esse espetáculo. E de lá para cá, todo ano a gente vem apresentando na Feira do Livro, em vários espaços. E ele mistura, né, teatro, música, artes visuais, para falar da obra do Maxim Martins, que é um grande poeta paraense, que todos nós somos apaixonadas e conseguimos fazer esse espetáculo. Então, esse processo do Maraú, da construção desse espetáculo, foi muito bonito. Que nós fizemos uma verdadeira imersão na praia chamada Maraú, que foi um local onde o poeta Maxim Martins viveu e escreveu o nome com o mesmo livro. Então, da obra do Maxim Martins, nós escolhemos 3 pontos que a gente acha forte da poesia dele, né? Que é o parnasianismo, a poesia erótica e o orientalismo. Ele faz, inclusive, alguns haikais. E dentro dessa imersão na praia do Maraú, literalmente uma imersão, nós também vivenciamos o Tai Chi Chuan, o Taekwondo. Da Companhia de Teatro Madalena, assinando com eles, com produção, ou assinando pelo meu nome, todos eles
tem essa base de estrutura, né, do trabalho performático, de um trabalho de ato poético, como eu chamo hoje, que é um trabalho que me atravessa, são questões pessoais da minha vida que eu coloco, que eu abro com o público. E como é que isso me afeta, como é que eu trabalho dentro do laboratório, no momento da criação, né, essa estrutura que nasce como forma poética no espaço, geralmente espaços não convencionais, eu trabalho muito nos porões ou então outros espaços, e como é que esse trabalho, ele me afeta em cena e afeta o outro, com essas minhas histórias de vidas pessoais, né? Então, é fundamental essa base primeira que a gente teve e essa estrutura que me segue até hoje. O Ritos, por acaso, meu primeiro solo, ele nasce nesse sentido, né? Eu morava na França, ganhei um prêmio de apoio aos estudantes em Paris e eu criei aquele solo de 50 minutos que depois eu volto para o Brasil e com a produção da Companhia Madalenas a gente apresenta em vários outros lugares, né? Em festivais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belém. E esse tipo de trabalho único que vem dessa coragem de cura, da gente colocar em cena questões nossas, dores nossas e como é que isso afeta o outro. De Dentro é um experimento cênico concebido durante a pandemia mundial do coronavírus. A partir da técnica dos viewpoints, que é uma técnica criada na dança moderna no final dos anos 80 nos Estados Unidos e depois incorporada ao teatro, o elenco desse experimento imprime aquilo que provoca inquietação e incômodo. O que vem de dentro em tempos tão sombrios e incertos. A Companhia de Teatro Madalenas investiga e experimenta diversas formas do fazer teatral, pois acredita que não há limite nem formas definidas. O teatro performativo tem sido objeto de suas experimentações nos últimos 6 anos, e a cada experiência permite se reinventar. De dentro.